todos, bem-vindos a mais uma conversa balneário, aqui mais a nossa rúbrica principal aqui no canal Balneário. Esta semana temos connosco o Mr. Luís Almeida, que é o treinador do Dinamo Sanjonense, equipa de futsal que conseguiu recentemente a subida à principal liga do futsal nacional e que começa inclusivamente amanhã, portanto, à hora que virem a primeira parte desta entrevista, provavelmente o Dinamo já fez o seu primeiro jogo, esperamos nós com um bom resultado. Nós, para quem não nos conhece, nós estamos aqui a fazer estes podcasts regularmente, sempre pessoal de várias modalidades. Hoje temos pela primeira vez, numa conversa balneária, alguém ligado ao futsal. Vamos começar por explorar então um bocadinho a carreira do Luís e aquilo que foi este acontecimento recente da subida da divisão. E não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais e de subscrever este canal. Vamos começar por agradecer ao Luís ter aceito o nosso desafio, o nosso convite, e pedir-lhe que faça assim um breve resumo daquilo que é a sua carreira neste momento aqui no futsal. Antes de mais, obrigado pelo convite mais uma vez, com todo o prazer estar aqui no canal Balneário com vocês. O meu trajeto desportivo passa muito, primeiro por São João da Madeira, fui atleta da Associação Desportiva Sanjonense durante muitos anos, desde criança até quase a idade adulta. Depois surgiu um convite eu na altura estudava a área de desporto na escola, na secundária Serafim Leite, e houve um convite por parte do já falecido Virgílio Gomes, que era o treinador e o fiel proprietário do TCR, que era uma equipa de futebol de salão na altura, que tinha muitos pergaminhos na cidade e representava já muito bem a cidade, mas era um projeto muito particular, muito individual, mas surgiu porque de facto o TCR reunia um conjunto de jogadores com muitas capacidades e o clube na altura achou por bem desenvolver essa própria equipa e tentar que essa equipa fosse o mais longe possível. E foi, na altura foi, inclusive participou na primeira divisão do futebol de salão na altura. Entretanto, o TCR possuía atletas com muita capacidade e surgiu outro projeto alicerçado também numa pessoa que infelizmente também já partiu, que foi o José Manuel Leite, num projeto chamado Miramar Futsal, e que de facto aí sim também foi convidado para fazer parte desse projeto, e então aí desenvolvemos um trabalho muito forte numa primeira divisão em que fomos campeões nacionais, ganhámos Taça de Portugal, ganhámos Supertaça, portanto, ganhámos aquilo que havia para ganhar. E logicamente que foram anos dourados a nível do futsal e da representatividade do clube a nível nacional. Entretanto, isso também, face também ao trabalho desenvolvido no Miramar, houve um convite por parte na altura do treinador do Sporting, que era o selecionador nacional, houve um convite para eu trabalhar com ele, e acabei por estar 6 anos ao serviço da Seleção Nacional, em que de facto fizemos um trabalho extraordinário e conseguimos também a tal medalha que toda a gente fala, da Guatemala, o 3º lugar no Campeonato do Mundo, que muito me honra a mim, logicamente, e a ele. Essa foi também uma passagem bonita na minha vida desportiva. Depois então, outras situações acabaram por surgir, assim como o Sporting Clube de Coimbrões, assim como os Módicos de Sandim, e também a Nova Semente, que acabou por ser um clube e um projeto
e uma situação completamente nova para mim, em que eu de facto acabei por aprender muito no futsal feminino, aprendi muito com elas, com as atletas, e a própria vivência do campeonato não foi um tempo por mal emprego, foi um tempo muito bem emprego, em que de facto aprendi muito. Entretanto, já tinha resolvido descansar e de alguma forma fazer outras coisas a nível de desporto, e então surge o convite do clube do Dinamo Sanjonense. Era já uma situação antiga, as pessoas aqui queriam de alguma forma já tentar que o clube se desenvolvesse para outros patamares. Já me tinham abordado, mas eu na altura achei que de facto não estavam reunidas as condições para o clube dar esse salto e trabalhar com um objetivo no horizonte de poder ascender a uma segunda divisão, quiçá a uma primeira divisão. Entretanto, acabei por ser convidado numa perspectiva de perceber e que apresentaram-me uma ideia, nós discutimos essa ideia, tentei perceber e depois acabámos todos por perceber, ou tentar perceber, se de facto essa ideia tinha pernas para andar, e acabei por ter confiança nas pessoas que me apresentaram essa ideia e achei que de facto as coisas conjugadas poderiam resultar em sucesso. E por isso é que estou cá hoje com muito orgulho de estar na minha cidade, a representar um clube da minha cidade que tão bem a representa, e tem sido este o meu trajeto até agora. Ok, vamos a falar um bocadinho de cada uma dessas fases e tenho alguma curiosidade aí nessa fase inicial do TCR, etc. Pronto, chegamos ao patamar muito acima e tudo isso. Qual é que era a grande diferença, se tivéssemos que, ou as principais diferenças, se tivéssemos que escolher entre a modalidade dessa altura e a maneira como ela é vivida hoje em dia, em Portugal? Uma das grandes diferenças na altura era que... Agora, só para situar, vamos a falar em que... Estamos a falar ali em 94, 96, por aí. Estamos a falar de atletas que na altura, muito próximo daquilo que se passa hoje, principalmente a nível da equipa do Dinamo Sanjonense. Nós já nessa altura tínhamos atletas estudantes e atletas trabalhadores que tinham atividade. Mas havia já nessa altura a sensação de que de facto as condições não eram as que hoje nós temos, o sacrifício era maior, os próprios empregos dos atletas eram empregos mais forçados, mais complicados, o esforço era grande, mas a vontade era muita nessa altura, porque o TCR acabou por ser uma equipa família, uma equipa que de alguma forma também reuniu um conjunto de pessoas que de facto cultivavam essa amizade, e que, tal como hoje, são situações que para nós temos que as valorizar, porque elas são importantes para nós. Nós sairmos de casa e vir para perto de pessoas que gostam de nós, pessoas que são nossas amigas, que nos dão afeto, e eu acho que isso é o que nos faz também viver de uma forma saudável. E já nessa altura isto existia, e as pessoas que estavam no TCR já praticavam desporto de saúde, desporto de competição, desporto de amizade, clube, conjunto de pessoas. Portanto, havia aqui um enorme conjunto de fatores que de facto fazia com que as pessoas estivessem no TCR e o TCR fizesse parte da vida delas. Nesses anos, meados dos anos 90, a organização das competições estava muito longe do nível, se calhar, que temos hoje.
isso sentia-se nas equipas, ou seja, onde eu quero chegar é a qualidade do nível de organização da competição tem uma influência direta na qualidade do jogo. Sim. Na altura já havia a Federação Portuguesa de Futebol de Salão, já existia uma Federação Internacional de Futebol de Salão, já existiam associações distritais, só que era tudo muito rudimentar, ainda se ia tirar fotocópias à papelaria. Só que havia também muita vontade e muita paixão pela modalidade, que a fez crescer, acabou por a fazer crescer, porque as pessoas, ao gostarem muito, foram sempre desafiadas. E então começaram a existir, de facto, árbitros só de futebol de salão, árbitros que gostavam do jogo, árbitros que percebiam o jogo, e isso era uma peça fundamental, em ter pessoas na arbitragem que conhecessem o jogo, que ajudassem os jogadores, que ajudassem os treinadores. Isso também foi importante para o desenvolvimento da modalidade. Depois acabaram por se organizar as provas Norte-Sul, e depois, numa fase final, então as melhores do Norte e as melhores do Sul jogavam tipo de um mini campeonato para se apurar o campeão nacional. A Taça de Portugal também era feita por fases e por zonas, portanto já havia aqui um quadro competitivo bem estruturado, bem elaborado, no sentido de o fazer crescer. O futebol de salão acaba-se por organizar-se a nível nacional, muito fruto da carolice de muita gente, muito fruto da vontade dos jogadores, dos dirigentes, dos treinadores, para que a modalidade crescesse, porque de facto era uma modalidade que tinha um número muito grande de praticantes, porque as pessoas gostavam muito. Juntamente com isto, havia um fenómeno que eram os torneios de verão, que eram os torneios de futebol de salão, que eram praticados já depois por atletas de handebol, de basquete, de futebol, do futebol de salão, ou seja, depois esta gente toda acabava por se reunir nesses torneios de verão, que de facto se faziam autênticas festas à volta destes torneios, em que mexia com a cidade. Ainda me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, os grandes torneios que a São Joanense organizava de futebol de salão, eram torneios que o pavilhão estava completamente cheio. E as pessoas saíam de casa, iam ver futebol de salão, tinham o calendário dos jogos, e eram uma romaria para o pavilhão de esportes da São Joanense por causa do futebol de salão. Ou seja, nós estamos a falar da grande base que é o futsal hoje. O futsal hoje é o que é porque nasceu também de tudo isto. Está a falar desses torneios que ainda, se calhar não sei, mas ainda se vão fazendo, e sendo esses torneios uma parte importante da cidade durante o verão, como estamos a falar, eu acho que não vou dizer nenhuma asneira se disser que a São Joanense nunca teve modalidade oficialmente. Não, nunca teve. Como é que isso se explica? Um clube até, a São Joanense tem várias modalidades, teve sempre muitas. Como é que nunca apostou no futsal, sendo que o futsal foi sempre forte aqui na cidade? Eu acho que a São Joanense e as pessoas que estiveram na São Joanense adotaram sempre uma postura muito genuína, muito eclética e muito ética. E porquê é que eu digo isto? Porque, além do ecletismo da São Joanense, que provavelmente é dos clubes mais ecléticos a nível nacional, foi sempre liderado por pessoas que conheciam o fenómeno desportivo de São João da Madeira. E como o futebol de salão e o futsal esteve sempre ligado a clubes não a São Joanense, a São Joanense, eu acho, e as pessoas da São Joanense acharam sempre por bem não chamar a si a modalidade, porque de facto ela alimentava outros dois clubes da cidade, dois clubes aos quais, tanto o Dinamo de São Joanense como o Fundo Vila, eram dois clubes extremamente importantes na cidade. E eu acho que a própria São Joanense nunca foi por esse caminho de criar a modalidade dentro do clube, precisamente por isso, porque de facto não quis entrar em rota de colisão nem com o Dinamo de São Joanense, nem com o Fundo Vila, até pelo papel que desempenhavam estes dois clubes na cidade. E eu acho que, se foi esta a razão, se porventura foi esta a situação, acho que fizeram muitíssimo bem, e acho que
tanto o Fundo Vila como o Dinamo Sejonense representam muito bem a cidade também, representam muito bem na modalidade de futebol salão, de futsal, e isso logicamente que para nós também é de bom agrado, nós vivermos todos na mesma cidade, era tão pequeno, e vivermos bem uns com os outros, acho que sim, acho que fica muito bem. Havendo sempre espaço para todos. Para todos, completamente. Ok.